Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Isso aí, preparados? Então vamos lá. Hoje a aula é a aula 16, tá? Ela está na página 184 do livro Tendências em Gestão da Cadeia de Suprimentos. Essa aula 16 é o capítulo 16. Esse capítulo vai falar sobre o quê? Trade Zones, ou também conhecido como blocos econômicos. Vamos conhecer esses tipos de blocos. Que blocos econômicos são esses? Tá bom? Então esse aí é o capítulo 16, está na página 184. Então vamos lá. Em relação à aula anterior, nós vimos o que? Nós estudamos o capítulo 15 sobre logística global, não é isso? Nós vimos que a logística global ela é muito importante para as empresas que querem expandir seus negócios, tanto para importação quanto para exportação. Quando você trabalha em logística global, a gente tem uma visão o quê? Visão bem generalizada, bem ampla, porque nessa logística global que trabalha o que? A parte de transportes, que pode ser aéreo, marítimo, entre outros. Também trabalhamos com a parte alfandegária, né? Quando chega o material ou quando esse material chega, nesse caso é importado, ou quando você envia, então é exportado. Então tem que saber essas tarifas alfandegárias que a empresa tem que pagar, não é isso? Ou receber. Então isso também faz parte da logística global. E quando a gente fala global, lembra logo de quê? De globalização. Então a globalização foi um ponto primordial para que a logística pudesse crescer em todo o mundo, não é isso? Geral. Então, ou seja, a partir da década de 90 começou a surgiu a globalização da economia. Então, isso foi um fator primordial para a logística, porque a logística ela se expandiu. Ela saiu dos seus territórios, dos seus países e começaram a se expandir para outros países, outros continentes, não é isso? Então é importante saber também sobre isso aí, tá bom? E aí na aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 16, chama Trade Zones, ou vamos chamar também de blocos econômicos. Que blocos econômicos são esses? Então aqui nós temos duas figuras, ó, né, do mapa mundi aqui, nós temos o mapa mundi, né, isso, e aqui nós temos alguns tipos de blocos econômicos. Cada região, né, do continente tem uns blocos econômicos. Que blocos são esses? Para que servem esses blocos? E aqui no lado esquerdo nós temos alguns deles, ó, Mercosul, APEC, NAFTA e também a União Europeia, não é isso? A gente ouve direto nos noticiários sobre a União Europeia, né? Então vamos lá estudar sobre esses blocos, ok? Então vamos lá. O que são esses blocos econômicos, pessoal? Bloco econômico nada mais é o que? São formações de países, né, de nações que se situam próximas geograficamente e que já se relacionam de forma diplomática, já se conhecem um perto do outro e que buscam estar em relacionamento comercial, ó, relacionamento comercial, compra e venda de que seja o quê? De modo estratégico, de forma que possa fomentar o comércio da região. O que é fomentar o comércio da região? Fazer que cresça o comércio, cresça esse país, essa região no globo, não é isso? Na Terra. Então isso é interessante. Então o bloco econômico são formações de países se formam, se juntam, para fazer o quê? Para ficar mais fácil ser livre entrada e saída de mercadorias de um país para o outro, sem ter essas barreiras, essas tarifas alfandegárias. Então, nós vamos citar alguns exemplos daqui a pouco sobre alguns blocos, é interessante. Então, o bloco ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Então, blocos econômicos é o quê? É a formação de países, né? São vários países que se unem para quê? Para fortalecer a economia entre os dois, o comércio entre eles, para que isso seja mais competitivo entre outros países, tá bom? Então vamos conhecer alguns tipos de blocos econômicos. Então aqui nós temos alguns deles, principais, que nós temos aqui no nosso planeta. Nós temos o APEC, né? A APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. O outro que é o ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Nós temos o CAN, né? Isso, Comunidade Andina. Mercosul, não é isso? Que nós fazemos parte, que é pertinho também, tem uns países aqui perto, que é o Mercado Comum do Sul. Nós temos também o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ó. E nós temos o UE, que é a União Europeia, que é bem famosa. Então, muitas pessoas ouviram falar já no Mercosul ou na União Europeia, nos noticiários, né? Bem famosos, tá bom? Então, cada bloco desse é formado por vários países, tá? Como você pode ver aqui no mapa, ó. No mapa que nós temos aqui embaixo, nós temos alguns desses blocos. Nós temos o ALAD também, que eu não falei, mas nós temos o Mercosul, temos o ALCA, né? Isso aqui também, temos o NAFTA, tem a União Europeia, entre outros.
Alguns blocos já existiram, mas também foram extintos, já acabaram. Não existe mais alguns, tem blocos que foram criados e não existe mais também, tá? Então acontece muito isso. Formam blocos, aí com o tempo, não vê que não dá certo, desmancha esse bloco, não é isso? Os países se separam desse bloco, tá bom? Aí formam outro bloco, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de blocos econômicos. Lembrando, Mercosul, aqui, né, da América do Sul, e a União Europeia, que são os mais famosos, né, lá nesse caso, na parte da Europa, tá bom? E aí nós temos as vantagens dos blocos econômicos, as vantagens e as suas desvantagens. Pessoal, qual é a vantagem de um país formar bloco com outro? É isso? Então nós temos aqui algumas vantagens. Primeiro, redução e eliminação das tarifas de importação, que eu falei com vocês, né? Vou importar de um país, né, do Paraguai, por exemplo. Não tem impostos, né? Não tem impostos da parte de importação. Tem outros impostos, mas aí extingue, né, eles tiram a parte de tarifas de importação. É isso? Ok? Tudo bem? Entenderam? Isso mesmo. Então, essa é uma das vantagens. Você diminui ou elimina as tarifas de importação desse país que você está comprando. O outro aqui, livre comércio e redução na tarifa alfandegária. Também é um desses tipos também de vantagens, porque fica mais fácil você vender para esse país vende para você, você vende para esse país. Então essa troca, tá vendo? É um livre comércio, a gente chama de livre comércio. Não tem barreiras para impedir esses dois países venderem um para o outro nessa região ou nesse bloco. Outra aqui, redução nas importações de matéria-prima. MP é matérias-primas, reduzindo os preços dos produtos. Então quando você importa uma matéria-prima de um país, e aí você não paga, né, essa tarifa, igual que nós citamos ali em cima, fica mais fácil você vender para o seu cliente um preço um preço menor, em comparação ao outro concorrente que não está participando do bloco. Entendeu? Beleza, né? E o outro tipo é o que? Da vantagem é o crescimento e desenvolvimento da região. Então, quando um país se une com o outro, ele quer gerar vantagem competitiva em relação aos outros países. Então, eles se juntaram para que esses países possam crescer e se desenvolver também. Tá bom? Empregabilidade, dá emprego, melhoria na parte social, tá bom? Então vamos dando geração de empregos, não é isso? Então aqui nós temos também, por outro lado, as desvantagens. Quais são essas desvantagens de você formar bloco com outro país? Então essa aqui é a desvantagem. Empresas que não possuem estrutura para concorrer com os seus concorrentes podem falir e, consequentemente, poderão fechar e causar desemprego e diminuição de rendas nos setores que fazem parte da cadeia. Então, pessoal, o que acontece muito com isso, nessa questão dos blocos, é que tem empresas que não conseguem concorrer com outras empresas, não é isso? No mesmo bloco. Isso acaba causando impacto negativo para aquela empresa, porque às vezes a empresa, você compra, tem empresas que investem na tecnologia, tem empresas que não investem, porque não tem muito capital para isso. Então essa empresa que investiu em tecnologia, na qualidade, tal, nesse produto, ela acaba tendo vantagem competitiva em relação a essas empresas pequenas, essas empresas que não têm estrutura para concorrer com as outras maiores. Então isso pode afetar também, pode ser um ponto negativo para o bloco econômico. No mesmo bloco tem várias empresas, e essas mesmas empresas, às vezes, uma atrapalha a outra, pode atrapalhar a outra, tá bom? De um país do outro. Bom? É isso aí, pessoal. Então na aula de hoje nós estudamos sobre os trade zones, né, que são chamados de blocos econômicos. Existem vários tipos de blocos no mundo, ok? Dependendo da região onde está situado esse bloco, pode ser no continente americano, continente europeu, asiático, Oceania, africano. Então existem vários tipos de blocos espalhados no mundo, tá? E esses blocos são bons para quê? Para fortalecer a economia dos países que fazem parte, né? E diminuindo impostos, o livre comércio entre eles também, ok? E aí na próxima aula vamos falar sobre o quê? Noções de comércio exterior. Olha, nós estamos falando de blocos econômicos, vimos sobre logística global, agora nós vamos aprofundar no comércio exterior, ou seja, importação e exportação dos seus produtos ou serviços também, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, beleza? Então na próxima aula a gente vai ver o quê? Importação e exportação. Importa quando a gente traz de outro país, compra de outro país. Exportação é quando você vende para outro país, beleza? E aí, como atividade, isso aí, temos atividade, hein? Atividade, essa aqui, pesquisar quais são os países que fazem parte do Mercosul. Então, vai lá no Google, pesquisa sobre o Mercosul. Então, no Mercosul tem
tem países que fazem parte dele. Um deles é o quem? O Brasil. Então o Brasil faz parte do Mercosul, desse bloco econômico. Quais são os outros países que fazem parte do Mercosul junto com o Brasil? Formou o bloco com o Brasil. Então nós vamos pesquisar isso no Google, tudo bem? Ou outra fonte de pesquisa. E aí vocês vão citar, além de vocês colocarem os países, né? Brasil, aí tem outro país, outro país, outro país, outro país. Vantagens. E quais são as vantagens e desvantagens desse bloco? Quais são as 3 vantagens? Cite 3 vantagens e desvantagens do Mercosul, de fazer parte do Mercosul. Tá bom? Beleza? É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Agradeço por tudo. E aí, ó, estamos aqui com nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, @sebrac.apucarana. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.